Rua das Flores, o pavimento esquecido do Carandiru. Durante décadas, o nome Carandiru esteve associado a um dos complexos penitenciários mais conhecidos do Brasil. Histórias de sobrevivência, conflitos e dramas humanos ecoaram entre os muros daquele lugar que marcou profundamente a memória do país. Mas dentro daquele enorme complexo existia um setor pouco comentado, um andar que ganhou um apelido curioso e ao mesmo tempo simbólico. Ele era conhecido como Rua das Flores. Esse nome contrastava com a dura realidade do presídio. Não havia flores ali, nem perfume no ar. O que existia era uma tentativa de identidade, resistência e sobrevivência dentro de um ambiente marcado pela tensão constante. Antes de continuar, vale deixar algo claro. Relatar histórias como essa não significa justificar erros ou defender crimes. O objetivo aqui é apenas revisitar acontecimentos documentados, reunindo relatos e registros de pessoas que viveram ou testemunharam aquela época. Porque entender o passado também é uma forma de compreender como certas realidades foram construídas, e a história da Rua das Flores é uma dessas histórias. No antigo complexo do Carandiru, em São Paulo, existia um andar inteiro que reunia pessoas que hoje seriam identificadas como parte da comunidade LGBTQIA+. Naquele período, porém, a compreensão social era muito diferente da atual. Termos e classificações ainda eram confusos e muitas identidades acabavam sendo colocadas no mesmo grupo. Mesmo assim, dentro da prisão, essas pessoas acabaram sendo reunidas em um único espaço. Esse local ficava no 4º andar do pavilhão C, um dos setores mais cheios e também um dos mais tensos de todo o complexo. Com o passar do tempo, o andar ganhou o apelido de Rua das Flores. Alguns antigos funcionários relatam que o nome surgiu como uma referência irônica ao glamour das noites de Paris, uma comparação quase surreal quando lembramos que se tratava de um presídio de segurança máxima. Apesar do nome poético, a realidade ali era muito distante de qualquer romantização. Antes de existir esse espaço específico, pessoas LGBTQIA+, ficavam espalhadas por diferentes pavilhões do presídio. Essa situação frequentemente gerava conflitos. Brigas, hostilidade e disputas internas acabavam acontecendo com frequência. Com o tempo, a administração decidiu concentrar essas pessoas em um único local dentro do pavilhão C. Foi assim que o andar ganhou sua identidade própria. Para viver ali, os detentos geralmente se encaixavam em algumas situações específicas. Alguns já assumiam sua identidade antes mesmo de entrar no sistema prisional. Outros passavam a expressar quem eram somente depois de chegar ao presídio. Também havia aqueles que, infelizmente, acabavam sendo empurrados para aquele ambiente após sofrerem situações de violência ou pressão dentro do próprio sistema carcerário. Era um espaço marcado por diferentes histórias, muitas vezes carregadas de dor e adaptação. Dentro da Rua das Flores, a rotina seguia regras informais que surgiam naturalmente entre os próprios detentos. Muitos trabalhavam em funções internas do presídio, como limpeza ou preparação de alimentos. Essas tarefas eram uma das poucas formas de conseguir algum dinheiro ou benefícios mínimos dentro daquele ambiente. A aparência também se tornava uma forma de expressão. Mesmo em condições extremamente limitadas, algumas pessoas tentavam preservar traços de identidade através de maquiagem improvisada, cabelos longos ou unhas pintadas. Pequenos detalhes que representavam muito mais do que estética. Eram formas de afirmar quem eram em um lugar que constantemente tentava apagar individualidades. A sobrevivência dentro da prisão era marcada por estratégias difíceis. Alguns detentos conseguiam pequenas quantias lavando roupas ou realizando serviços internos. Outros acabavam recorrendo a acordos e relações que surgiam dentro da própria dinâmica do presídio. Tudo isso acontecia dentro de um sistema informal que funcionava quase como uma economia paralela. Valores pequenos, trocas improvisadas e favores se transformavam em parte do cotidiano. Mesmo assim, muitas dessas pessoas tentavam criar algum tipo de comunidade ali dentro.
uma forma de enfrentar juntos uma realidade que para muitos parecia impossível de suportar sozinho. Em meio a esse cenário duro, houve momentos inesperados que quebraram temporariamente a rotina do presídio. Um desses episódios aconteceu em 1999, quando um evento completamente incomum foi realizado dentro do complexo. Um estilista brasileiro decidiu organizar algo parecido com um desfile de moda. 13 detentos da Rua das Flores foram escolhidos para participar. O evento aconteceu com direito a tapete vermelho improvisado, música e até apresentação musical. Por algumas horas, aquele espaço deixou de ser apenas um presídio e se transformou em um palco improvável. Para muitos participantes, aquele foi um dos raros momentos em que puderam sentir algo próximo de reconhecimento ou visibilidade. Mesmo dentro de muros de concreto e grades de ferro, existia ali uma tentativa de celebrar identidade e expressão. Mas aquele momento de leveza não apagava a realidade que existia ao redor. E nem tudo eram flores na Rua das Flores. Mas, apesar de alguns momentos raros de leveza, a realidade daquele andar era marcada por tensão constante. Assim como acontecia em outros pavilhões do presídio, conflitos também surgiam dentro da Rua das Flores. Em um ambiente onde a sobrevivência dependia de respeito, regras informais e alianças, qualquer desentendimento podia rapidamente se transformar em violência. Para muitos detentos, carregar algum tipo de objeto improvisado para defesa pessoal era quase uma necessidade. Mesmo sabendo que aquilo era proibido e poderia gerar punições severas caso fosse descoberto pelos agentes penitenciários, alguns ainda assim arriscavam. Não era apenas uma questão de enfrentamento, era muitas vezes uma tentativa de proteção. A vida dentro do presídio seguia uma lógica própria. Existia um código silencioso que organizava as relações entre os detentos. Nesse sistema informal, reputação e histórico dentro do mundo do crime podiam definir como uma pessoa seria tratada. Quem era visto como alguém confiável ou respeitado geralmente conseguia evitar confrontos maiores. Já aqueles considerados problemáticos ou desleais podiam enfrentar situações extremamente difíceis dentro da prisão. Na Rua das Flores, esse mesmo tipo de dinâmica também existia. Apesar da vulnerabilidade de muitos ali, havia também uma forte rede de convivência entre os próprios moradores do pavimento. Alguns detentos assumiam papéis de liderança informal, ajudando a manter certa organização e tentando evitar que conflitos externos chegassem até aquele espaço. Mesmo assim, episódios de violência ainda aconteciam. E como em qualquer ambiente prisional, rumores e histórias circulavam pelos corredores, criando uma atmosfera constante de desconfiança. Com o passar dos anos, o cotidiano da Rua das Flores acabou chamando a atenção de jornalistas, fotógrafos e pesquisadores interessados em compreender melhor a realidade dentro do complexo. Entre essas pessoas estava o fotógrafo João Weiner, que realizou um trabalho documental dentro do Carandiru no final da década de 1990 e início dos anos 2000. Durante esse período, ele registrou imagens e histórias que revelavam aspectos pouco conhecidos da vida dentro da prisão. Entre os relatos mais marcantes estava o caso de uma detenta trans que havia realizado uma cirurgia de redesignação de gênero fora do país. Segundo os registros, o procedimento teria sido feito no Marrocos. No entanto, quando essa pessoa acabou presa no Brasil, sua documentação ainda não havia sido oficialmente atualizada. Por causa disso, ela acabou sendo encaminhada para um presídio masculino. A informação sobre a cirurgia era mantida em absoluto segredo dentro da prisão. Se aquela situação fosse descoberta, existia o medo de que ela pudesse sofrer represálias ou violência. Esse episódio revela apenas um dos muitos desafios enfrentados por pessoas trans dentro do sistema prisional da época. Outro personagem que ajudou a revelar ao público o que acontecia dentro do Carandiru foi o médico Drauzio Varela.
Durante cerca de 10 anos, ele trabalhou como voluntário na casa de detenção, oferecendo atendimento médico aos detentos. A partir dessa experiência, ele reuniu diversas histórias e relatos no livro Estação Carandiru, publicado em 1999. A obra se tornaria um enorme sucesso editorial e ajudaria a mostrar para o país como funcionava o cotidiano dentro daquele gigantesco presídio. Entre os temas abordados no livro estava o impacto devastador da AIDS dentro da população carcerária. Segundo relatos do próprio médico, muitas pessoas da Rua das Flores chegavam ao atendimento de saúde em estágios avançados da doença. Naquela época, o acesso à informação e ao tratamento ainda era limitado, o que agravava a situação dentro de ambientes superlotados como o Carandiru. Além disso, algumas detentas enfrentavam complicações provocadas por procedimentos estéticos feitos antes da prisão, como aplicações de silicone industrial, uma prática comum em décadas passadas, mas que muitas vezes gerava sérios problemas de saúde ao longo do tempo. Essas histórias ajudavam a revelar uma realidade extremamente complexa, marcada por abandono social, falta de assistência e dificuldades acumuladas ao longo de anos. A história da Rua das Flores também acabou ganhando projeção através do cinema. Em 2003, o diretor Héctor Babenco levou para as telas o filme Carandiru, inspirado no livro de Drauzio Varela. A produção buscou retratar diversas histórias reais que aconteceram dentro do presídio, incluindo personagens baseados em pessoas que viveram na Rua das Flores. Um dos papéis mais comentados do filme foi interpretado pelo ator Rodrigo Santoro. O personagem foi inspirado em uma artista trans que havia vivido no complexo. Na época da produção, a escolha de um ator cisgênero para interpretar o papel gerou debates e diferentes versões sobre os bastidores da decisão. Hoje, muitos especialistas consideram que situações como essa refletem uma prática que durante muito tempo era comum na indústria do entretenimento. Com o passar dos anos, esse tipo de debate acabou ajudando a provocar mudanças graduais na forma como histórias e personagens são representadas nas produções audiovisuais. Enquanto essas histórias começavam a chegar ao conhecimento do público, o próprio destino do Carandiru já estava sendo definido. Em 2002, o gigantesco complexo penitenciário foi oficialmente desativado. Pouco tempo depois, os pavilhões começaram a ser demolidos. As estruturas que durante décadas abrigaram milhares de detentos foram reduzidas a escombros, marcando o fim de um dos presídios mais emblemáticos da história brasileira. Hoje, parte daquele terreno abriga o Parque da Juventude, um espaço público voltado para lazer, educação e cultura. Para muitos visitantes, é difícil imaginar que naquele mesmo local existiu um presídio que marcou tantas vidas. E entre essas histórias estava a da Rua das Flores. Quando os prédios foram derrubados, muitas memórias também desapareceram junto com eles. Histórias de pessoas que viveram naquele andar ficaram espalhadas apenas em relatos, fotografias antigas e lembranças de quem testemunhou aquela realidade. Para alguns, a Rua das Flores representava um espaço de vulnerabilidade extrema dentro do sistema prisional. Para outros, era também um lugar onde surgiam laços de solidariedade e sobrevivência em meio ao caos. O que é certo é que aquele pavimento revelou um recorte pouco conhecido da história do Carandiru. Uma história marcada por resistência, identidade e adaptação dentro de um ambiente extremamente hostil. E mesmo décadas depois do fim do presídio, essas narrativas continuam levantando reflexões importantes sobre sociedade, exclusão e dignidade humana. Histórias como essa mostram que por trás de grandes acontecimentos históricos sempre existem experiências individuais, que muitas vezes acabam esquecidas com o tempo. A Rua das Flores foi uma dessas histórias. Um capítulo pouco conhecido dentro de um dos lugares mais marcantes do sistema prisional brasileiro. E conhecer essas histórias não significa glorificar o passado, mas sim compreender as realidades que fizeram parte dele. Agora eu quero saber a sua opinião.
Você já tinha ouvido falar da Rua das Flores dentro do Carandiru ou conhecia apenas as histórias retratadas em filmes e documentários? Deixe seu comentário aqui embaixo e compartilhe o que você pensa sobre esse tema. E se você gosta de conteúdos como esse, histórias reais, mistérios e relatos marcantes que muitas vezes ficam esquecidos com o tempo, aproveite para se inscrever no canal. Assim você não perde os próximos vídeos e ainda ajuda o canal a continuar trazendo histórias como essa. Obrigado por ter assistido até aqui. Nos vemos no próximo vídeo.